não é? Não vai fugir, não é? A carta de Paulo aqui, ela não vai fugir a esse padrão, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 em diante, a 17. Vai estar nesse contexto aí. Então vamos lá. A gente já viu aqui os assuntos principais, os temas principais de Romanos. Todos são pecadores, né? A lei, embora santa, não combate o pecado, né? Ela aponta o pecado e nos lança para Cristo, né? Nós vimos também que a justiça de Deus, e Deus julgando o pecado, não é? E também trazendo a salvação para todos aqueles que se arrependem. Nós vemos aqui também que um tema central de Romanos é o novo tempo da redenção em Cristo, não é? O novo tempo da redenção em Cristo para a igreja. Abra aí em Romanos 5. Olha só aqui, ó. Doutrina e conduta. Um novo tempo para a redenção em Cristo. Que redenção em Cristo? Um novo tempo para eu viver essa redenção em Cristo. Então a gente fala aqui de conduta, né? Então Paulo vai situar aqui a igreja nesse novo tempo. Vocês não são mais escravos do pecado. Vocês não são mais pecadores. Vocês foram justificados e salvos por Cristo. Então vocês estão vivendo um novo tempo. Diz assim, Romanos 5, aqui de 1 em diante. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui que esse novo tempo que vocês estão tendo aqui é por meio da justificação que vocês tiveram. E esse novo tempo, ele principia, não é? Com a paz com Deus. Éramos rebeldes, filhos da ira, agora não. Fomos apaziguados. Deus nos apaziguou em Cristo. Então isso aí mostra que nós agora estamos diante de Deus com a vida em paz. Uma relação tranquila com Deus. Tranquila, por causa da justificação de Cristo em nossa vida. Isso é um novo tempo da redenção em nossa vida, irmãos. Nós não somos mais filhos da ira. Filhos da condenação, bem dizendo. Agora temos paz com Deus, pela qual obtivemos também acesso pela fé. Essa paz, não é, trouxe confiança em Deus. E a esta graça na qual estamos firmes. Então isso tudo foi graça derramada de Deus. A justificação, a paz e a fé. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha só. Tudo por causa dessa paz com Deus, por meio da justificação. Então isso mostra um novo tempo, né, da redenção de Cristo em nossa vida. Um outro tema central também a essa carta aqui é a morte de Cristo. Ela é central para a salvação. Abre aí Romanos 7, versos 4 a 6. Diz assim: assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Então, o que é que está dizendo aqui? A morte de Cristo, ela é central para a nossa salvação. Mas a pergunta do texto aqui é essa: agora, olha o verso 6, agora estamos livres da lei. Observe que a lei aqui está em letra minúscula. Que lei é essa que Paulo está falando aqui? A gente precisa entender isso aqui. Para a gente não pensar que é a lei de Moisés, que não é. Tem nada a ver com a lei de Moisés aqui.
A lei de Deus ela é pura e perfeita. Mas que lei é essa aqui, irmãos? Que Moisés diz, olha, vocês estão livres dessa lei. A lei do pecado. É isso que ele está dizendo aqui. Cristo quebrou a lei do pecado que dominava o nosso coração, que dominava a nossa mente, que escravizava o nosso ser. Nós éramos assim, éramos obrigados a cumprir essa lei. Não posso não pecar. Isso, a lei do pecado diz isso. Não posso deixar de pecar. Sempre tenho que pecar. O que é que Cristo faz? Quebra essa lei. Então, a lei aqui, irmãos, é a lei do pecado. Agora, olha o verso 12, do mesmo contexto aqui do verso 7. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Que lei é essa aqui? A lei de Moisés. A lei de Moisés. Então, vocês estão entendendo aqui, né? Cristo quebra a lei do pecado para que a gente cumpra por Cristo a lei de Deus. Alguém aqui cumpre a lei de Deus totalmente? Não. Mas em Cristo, pela minha justificação, Deus me vê cumprindo a sua lei. Então a lei é boa e a lei e o mandamento são justos e bons. Justos e bons, irmãos. Então, olha o verso 7. Que diremos, pois? Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Que lei é essa aqui? A lei de Moisés. Então, vocês estão entendendo aqui o que é que está acontecendo aqui? Né? A nossa salvação aqui, irmãos, a morte de Cristo ela é central para a nossa salvação. Por quê? Porque Cristo cumpre na sua morte a lei de Deus. E essa morte de Cristo ela é substitutiva. Então, em Cristo, eu cumpro a lei de Deus. Deu para entender ou não? Deu para entender? Ou está difícil? Não? Pode levantar a mão e perguntar. Então, sempre pense isso. A morte de Cristo ela é substitutiva. Ele me substitui ali na cruz. Por que Cristo morreu? Para satisfazer a ira de Deus contra o descumprimento da lei. Então, Cristo recebe a condenação, não é, imposta pela lei que vinha sobre mim e sobre você. A lei o salário do pecado é a morte. Quem diz isso? A lei. A lei não diz isso? Diz. O que é que Cristo faz? Cristo cumpre essa lei para que o pecado em mim não tenha mais esse poder de me levar à morte eterna. A sua salvação traz isso. Mas como é que a lei é boa? Como é que a lei é boa? Porque a lei aponta em mim o pecado. Ela serve para isso. Não é isso? Quando você grita com sua mulher, quando você grita com sua esposa e briga, né? Como é que seu coração fica? A luzinha não acende, não? Epa, você pisou na bola. Não precisa disso. Vocês podem conversar com todo respeito, segundo a graça de Deus, não é isso? Então, mas quem foi que lhe disse isso? A lei. O que é que você faz? A lei aponta. O que é que ela faz? E leva para onde? Lhe joga para onde? Para os pés de Cristo. Senhor, me perdoa, pisei na bola. Isso é função da lei e da graça. Então a gente não vive sem lei, a gente não vive sem a graça. Muita gente pensa que agora nós estamos na dispensação da graça. A lei não serve mais para nada. Isso não é teologia, irmãos. Isso é um entendimento totalmente errôneo das Escrituras. Lei e graça se comungam desde que Deus criou todas as coisas. Como é que Deus criou esse universo? Você já parou para observar isso aí? Como é que Deus criou? Ele criou sem lei? Criou tudo aleatório? Não, irmãos. Olha a ordenação do universo. Nós estamos vendo aqui a aula do criacionismo aqui. As leis da física, da química, não é? As leis naturais, está tudo estipulado. E a graça? Ele criou todas as coisas, bom e bonito e perfeito. Graça e lei caminhando junto ali. Criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem caiu. E aí? Deixou de existir a graça? Agora é só lei, né? batendo na cabeça do homem? Não, irmãos. Lei e graça continuam ali. O
O homem é afetado pelo pecado, mas a graça e a lei continuam regindo a sua vida. Até hoje, não mudou nada. A lei continua e a graça, elas continuam se comungando assim e vão comungar eternamente. Ou você acha que na eternidade não vai ter lei? Você vai viver lá de todo jeito, fazendo o que quer toda hora. Não é assim que funciona. Deus não é assim, não. Existe uma ordem, existe uma estrutura. E essa estrutura, essa ordem é eterna. Deus é eterno, irmãos. Então a lei e a graça, elas vão caminhar conosco, nos orientando, nos aprumando. O pecado vai sair de cena? Vai. A lei não vai mais acusar o pecado em mim. Mas a lei vai me conduzir a Cristo. A lei não morre. A lei não morre, irmão. A lei ela é eterna, como a graça é eterna. Porque Deus é eterno. E quando eu olho para Cristo, eu vejo quem ali? A personificação da graça e da lei ali em plena comunhão. Eu não vim revogar a lei. Eu vim cumpri-la. Ele não veio tirar a lei. Ele veio o quê? Aprofundar a lei e corrigir os erros que os teólogos daquele contexto, os fariseus e saduceus e o sinédrio estavam torcendo completamente o sentido da lei. Ele vai dizer, olha, eu vou dizer aqui como é que funciona. É assim que está escrito. Vocês dizem isso, mas não é isso, é assim. Ok? Vamos ver outro tema aqui. A justificação somente pela fé. Abra no capítulo 9 aí. A justificação somente pela fé. Olha só, verso 30 em diante. A gente já viu isso aqui lá no comecinho, né? Do capítulo 1, né? Versos de 1 a 7, né? Paulo vai falar sobre isso. O justo viverá por fé. Mas aqui está ainda mais aprofundado. O que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. E que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não buscou pela fé, mas como por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Esse que põe em Sião a pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aquele que nela crê não será envergonhado. Aqui fala dos gentios, da minha e da sua vida aqui. A justiça que decorre da fé. O justo viverá por fé. A nossa justificação, ela é por fé. Abra aí em Efésios, capítulo 2, verso 8. Vamos ver aqui Paulo explicando de novo aqui. Efésios 2, 8. Olha só. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Graça e fé aqui. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo está falando aqui em Romanos 9 aqui a mesma coisa. Que a nossa justificação, não é? Ela é somente pela fé, e isso é dom de Deus. Fé e graça aqui em Efésios aqui são dom de Deus. É Deus quem dá, quem libera, quem chama, quem salva, quem justifica. Nós somos passivos nessa história. As nossas obras não vão quebrantar o coração de Deus ou amolecer, né, o seu olhar para mim. Olha só as obras que Marcelo faz, ele merece a salvação. Não é assim que funciona, porque a minha natureza, ela é pecadora. E as minhas obras são manchadas pelo pecado. Se Deus não me salvar e me justificar, né, nem eu sou salvo e nem minhas obras vão ser salvas. Porque nós somos salvos para as boas obras. Aí sim Deus vai olhar para as minhas obras, porque são para glorificá-lo, não me glorificar. Esse é um tema também central nessa carta, muito interessante.
Vamos ver aqui também outro tema aqui, a esperança da glória futura do crente fiel. Romanos 8, bota lá para Romanos. Isso aqui são temas centrais, irmão, da carta, né? Só para a gente ter uma visão aqui mais panorâmica, né? Romanos 8, a partir do 31 até o 39, fala, né, da esperança da glória futura para o crente fiel. Que diremos então à vista dessas coisas, né? Isso aqui ele falou tudo para trás, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Outra pergunta retórica. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Claro que sim. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, então ninguém. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém nos condenará. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte e continuamente fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Nada, irmão, nos separa do amor de Deus. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha aqui a garantia. Selados pelo amor de Deus. Um selo eterno aqui. Essa é a nossa esperança, irmão, em Cristo Jesus. Nós temos também aqui a nova vida em Cristo, né? A nova vida em Cristo. Vá lá para o capítulo 6, verso de 1 a 4. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Aqui está o significado do batismo, né, para o cristão, né? Mortos para o pecado, ressuscitados para a novidade de vida. Né? Cristo nos chama, irmãos, a vivermos nessa novidade de vida. É. Vamos ver aqui a prática da nova vida em Cristo. Romanos capítulo 12. Não, vamos pegar aqui do 9 aqui. A nova vida em Cristo. Como eu devo viver em Cristo? O amor seja sem hipocrisia. Primeira coisa aqui. Ame sem hipocrisia. Segundo, odeie o mal e apegue-se ao bem. São coisas práticas da teologia, está vendo? Atitudes, condutas práticas. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Então, honre aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Ao zelo das coisas, ao zelo do Senhor. Né? Coisa prática da nossa vida aqui. Sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Olha aqui, fervor, né? Paixão por Jesus. Servindo como? Aí a gente não pode reduzir isso aqui só à igreja, irmãos. A gente não pode fazer isso. Não podemos fazer isso. O serviço a Deus, ele é amplo. Ele é dentro da estrutura do mandato social, do mandato espiritual e do mandato cultural. O que é o mandato espiritual? É a minha adoração a Deus.
é o meu serviço, a minha contemplação, a minha adoração, é o meu culto a Deus. Só a Ele, mais ninguém. Mandato social. Você vive o quê? Em sociedade. Onde é que está o núcleo da sociedade? Na sua casa, seu casamento. Então, seja fervoroso ali, servindo ao Senhor, respeitando sua esposa, seu esposo, os limites de cada um, que ninguém é perfeito. Né? Ali são pecadores que dizem sim no casamento, para viver junto. Se respeitando, os filhos. Você está o quê? Glorificando a Deus, amando a Deus, irmãos. E na questão cultural? A questão cultural são os meus dons, é o meu trabalho, é a minha profissão. É isso aí. Então, eu vou servir o Senhor, vou ser fervoroso servindo a Deus no meu trabalho, fazendo o melhor, do melhor jeito, né, da melhor forma, alegre, prazeroso. Não murmurando, trabalho ruim, chato, não sei o quê. Então, se você é crente e vive assim, você não está entendendo nada do que está acontecendo. Vocês estão me entendendo a amplidão desse serviço a Deus, que não é só na igreja? Não é, irmãos. São essas 3 áreas da nossa vida, o tempo todo. Toda hora, todo minuto, todo tempo. Vamos mais aqui. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Olha só. Ajudem a suprir a necessidade dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Tudo coisa prática aqui. Abençoe aqueles que perseguem você. Aqui, a gente vê aqui também as bem-aventuranças, né? Lá de Mateus 5, né? Abençoe e não amaldiçoem. Isso está bem dentro do nosso contexto hoje, né? Um ano de eleição aí, com muita coisa aí sendo exposta aí, a gente tem vontade de torcer o pescoço de muito político, né? Manda aqui orar por ele, não amaldiçoar e manda abençoar. É vida prática do cristão, irmãos. Está havendo uma cobrança muito grande, né? Porque o Brasil não se posicionou nessa guerra, né? Não escolheu nenhum dos lados, né? E muita gente, né, a grande maioria, a grande mídia, criticou a posição do país, né, dentro da guerra, né? Se tornou neutro. Isso não é posição, não sei o que, tal. Aí eu pergunto, biblicamente falando, irmãos, está errada a posição que o país tomou? Está deixando de mandar ajuda humanitária? Não. Está socorrendo lá os brasileiros de estar. Não é? Deixou de... bloqueou toda a comunicação de comércio, tal. Não. Está errado isso? Não. Está corretíssimo. Ele aprova essa guerra? Não. Já disse na onde que eu não aprovava a guerra. Não, a gente não aprova isso. Mas entrar nessa guerra que não é minha, não, eu não vou entrar. Isso é maturidade, irmãos. Isso é, sabe, está certo o que ele está fazendo. E você tem orado por quem? Você tomou partido? Você está orando pela Ucrânia e amaldiçoando a Rússia? Está errado também. A sua oração está errada. É para orar pelos 2 países. Porque os 2 estão errados. Os 2 estão completamente errados. Um só briga se o outro quiser. Se o outro não quiser, não tem confusão, não tem briga. Ali, irmãos, observe o que está acontecendo ali. O orgulho, a prepotência, a arrogância, o desejo de poder, sabe? Está tudo ali exposto ali. A natureza humana está exposta ali. E é interessante que aquela cena ali, irmãos, né, Deus ali é glorificado. Por quê? O que a palavra dele diz? Guerras e rumores de guerra se cumprem. Toda vez que a palavra de Deus se cumpre, ele é glorificado. Eu não sou a favor da guerra. Eu sofro com isso. Mas eu não posso também deixar de ver isso. Né? E aqui continua mais coisas aqui. Tem o mesmo alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Não é isso? Nós temos aqui no contexto aqui da igreja, né? O passamento da avó do Tiago, né? Chegaram junto dele para perguntar como é que ele está, oraram com ele, com a Márcia. Chorar junto com eles. Né? Eu sei que muita gente orou, né? Orou e colocou no WhatsApp, também esse assunto do papai, vocês foram muito assim,
estão orando, então, sabe, isso conforta muito a gente. Mas é bom também chegar junto e, né, cara, como é que você está? Orar com você aqui para Deus te abençoar, te sustentar, te consolar e tal. Chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram. Tem o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Isso aqui é interessante, né? Tem o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, né? Qual é o foco central? Qual é o princípio central desse verso 16 aqui? É a imagem e semelhança de Deus no outro. A gente consegue ver isso? Que o outro é a imagem e semelhança de Deus, como eu sou também? Irmãos, se a gente começar a ver nessa perspectiva aí, irmãos, a gente vai honrar, vai respeitar, seja lá quem for. Seja lá quem for, irmãos. Seja lá quem for. Você crê que a imagem e semelhança de Deus está num cara corrupto, ladrão, safado? Você crê nisso? Pois está. Esse é o ponto. Só que ele distorce essa imagem e semelhança de Deus. Direção e estrutura. Ele foi estruturado com essa imagem e semelhança, mas a direção que ele dá a essa imagem e semelhança, ele deforma isso. Mas ele reflete a imagem de Deus e a sua semelhança. E a gente precisa observar isso, entender isso. Não é? Para amar aqui, né? Como diz aqui o texto aqui. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não pague a ninguém mal por mal, procure fazer o bem diante de todos. Se possível, não depender de vocês, viva em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, irmão, você está vendo o que é a teologia, o que é a doutrina e a prática? Né? Até do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo foi só teologia. Do capítulo 12 até o final é só doutrina, é só prática, ensinando como colocar em prática a teologia. Tudo isso aqui são atitudes de quem é justificado em Cristo, quem diz que ama Jesus, quem diz que é cristão. Né? Ok? E Paulo encerra sua carta aqui, né, fazendo aqui muitas recomendações. O capítulo 16 é muito interessante, não é? As saudações que ele faz aqui, não é? Saudações bem específicas, não é? Que mostra assim, o seu zelo, o seu amor pelas pessoas, né? Pelo o que estão na igreja e contribuindo com a igreja e contribuindo com ele também. Não é? Ok, irmãos? Então nós tivemos aqui uma visão panorâmica do livro de Romanos. Né? Se a gente for trabalhar capítulo por capítulo, a gente vai ver muito mais coisa aqui, mas essa não é a nossa proposta é uma visão panorâmica. E na próxima aula nós vamos entrar em 1 Coríntios, né? Também é uma carta de Paulo, que vai ter a mesma estrutura, teologia, doutrina e prática. Aqui está a igreja mais complicada do Novo Testamento, a igreja de Corinto. Você não vai encontrar igreja perfeita na Escritura em lugar nenhum, nem sinagoga perfeita em lugar nenhum na Escritura. Feitas por homens, mas pessoas que se quebrantam diante de Deus e querem caminhar com o Senhor, estão dispostas a isso. Deus nos abençoe, nos fortaleça, né? E nos dê a graça, né, de aproveitarmos a Escritura e aprofundarmos nela, e aplicarmos a Escritura à nossa vida prática, irmãos. Não adianta a gente dizer que é crente se a nossa prática nega isso. Não adianta nada. Se a minha conduta de vida não reflete isso, a sua fé é em vão. A nossa prática tem que dizer, tem que testemunhar o que nós somos. Não é o inverso, não. O que eu digo o que eu sou. Não. É a sua prática de vida que vai mostrar quem você é, a sua conduta de vida. Nessas áreas que eu falei, na área espiritual, na área social, na área cultural. Quando eu falo cultural aqui, eu não falo cinema, filme, não falo isso, não. Eu falo de uma forma geral, não é? Daquilo que você produz, dos seus dons e talentos, não é? Que você produz, que você
Deus lhe deu como dom. Ok? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por tua graça e bondade sobre nós. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a aplicar a tua palavra ao nosso coração. Dá-nos, Senhor, entendimento e graça, para nos submetermos a ela e vivemos de uma maneira alegre e viva, Senhor, autêntica, diante do Senhor. Fortalece-nos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém.